A graça e a paz do Senhor, povo de Deus. Aqui é a Tia Cleide. Como vocês estão? Tudo bem? Hoje, 4 de setembro, estamos no quarto dia do nosso devocional da Semana da Pátria. Orando, meditando na palavra, louvando a Deus, intercedendo pelo nosso país. E para começar, vamos ver se estamos afiados com os nossos versículos bíblicos e a palavra-chave dos dias anteriores. E aí, conseguiram memorizar? Vamos ver se estamos, memorizando, gravando tudo. Vamos lá? Foram 3 dias. Vamos relembrá-los então? Vamos recitar o que está nele, que se lembre aí. Agora, vocês foram libertos do pecado, são servos de Deus e com isso ganham a vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Vamos repetir? Bom, 1, 2, 3 e... Agora vocês foram libertos do pecado, são servos de Deus e com isso ganham a vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. E a palavra-chave do dia é liberdade. Sim, e nós agradecemos a Deus por ter nos libertado do pecado. Porque hoje podemos ser filhos de Deus. Por causa de quem? Por causa de Jesus. Sim, e nós agradecemos a Deus por vivermos num país que ainda há liberdade. Sim, a liberdade de sairmos das nossas casas, irmos para as nossas igrejas, para poder cultuar a Deus com os nossos irmãos, em Cristo na fé. Tem país que não permite, vocês sabiam? Sim, não permitem que os cristãos se reúnam, façam seus cultos. Eles têm que fazer escondidos. E se forem pegos, podem ser presos ou até mortos. Mas aqui no nosso país, no Brasil, ainda temos essa oportunidade. E nós temos que aproveitar, agarrar assim, com toda a nossa força e aproveitar, indo aos cultos e adorando ao Senhor Jesus. No dia 3, nós lemos também na carta de Romanos, umas páginas à frente, o capítulo 13, o versículo 1, que nos diz assim: pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Vamos repetir? Está fácil. Vamos falar de novo? 1, 2, 3. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas no seu lugar por Ele. Romanos 13, o versículo 1. E a palavra-chave do dia 3 foi obediência. Devemos obedecer às leis e às autoridades. Por quê? Porque foram ordenadas por Deus. Pois o governo é como um instrumento de Deus para prevenir o caos, a desordem no país. Embora existem governantes ruins que fazem mal ao povo, que fazem o povo sofrer. Mas se ele está ali, Deus permitiu. E foi o quê? Por causa das escolhas do povo, Deus permitiu que fosse realizada a vontade do povo. Deus permite sim. Mas é responsabilidade do governo fornecer proteção, cuidados, serviços, principalmente aos indivíduos, que não tem como garantir esse tipo de cuidado, não tem outra forma. E Paulo orientava então os cristãos civis a obedecer o governo. E o nosso dever como cidadãos e cristãos, é obedecer, orar pelos nossos líderes, pelo nosso país. E também, como filho de Deus, nós temos que obedecer a sua palavra. Por quê?
porque a palavra de Deus, ela é um manual do cristão. E quando praticamos ela, o que ela nos ensina, mostramos que amamos a Deus. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele foi obediente ao Pai Celestial e em tudo. Então temos que seguir o seu exemplo, não é? Para o quê? Para sermos abençoados. Amém? Glória a Deus, aleluias. Antes de aprendermos o versículo bíblico e a palavra-chave de hoje, né, o quarto dia, nós vamos adorar ao Senhor com um hino. Ele é um louvor, é uma oração pela nossa pátria, para que o Senhor abençoe e salve o nosso país. Dai-lhes a água e o pão, aos pobres favelados, conceda nobre habitação. Quero ver a luz do Senhor, dissipando a escuridão, que resplandeça forte, iluminando os corações. Agora, vamos abrir a nossa Bíblia, que está no livro de Romanos, a carta aos Romanos, no Novo Testamento ainda, no capítulo 1. Nós estaremos lendo o verso 16. Capítulo 1, verso 16, que nos fala assim: Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro dos judeus e também os não-judeus. Essa é fácil, não é? A gente escuta muito. Vamos lá, então? Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro dos judeus e também os não-judeus. Romanos, o capítulo 1 e o verso 6. Bom, quando o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta aos irmãos, né, os convertidos que estavam lá em Roma, ele estava em Corinto, porque ele não tinha como viajar para lá. E ele escreveu essa carta. Mas ele gostaria muito, muito mesmo de estar com os irmãos, anunciando essa palavra, o evangelho, né, de boas novas de Cristo, lá com os irmãos. E no início da carta, ele se apresenta como que quem foi chamado para ser apóstolo de Cristo. E ele foi, porque o próprio Cristo apareceu para ele
a caminho de Damasco. Quem se lembra aí da conversão de Paulo? Pois bem, o apóstolo, ele se submete a Cristo, né? Ele se dedica totalmente ao chamado dele, no serviço do Evangelho, para pregar as boas novas de Cristo. As cartas de Paulo é dedicada ao Evangelho, e aqui aos Romanos ela não é diferente, porque ele queria que os irmãos também reconhecessem a Deus. E por quê? O Evangelho é o poder de Deus para salvar. E quem é salvo por esse Evangelho, ele tem o poder de Deus. Ele tem a sabedoria de Deus. Ele falou isso lá em 1 Coríntios, numa carta também aos Coríntios que ele falou, no verso 18 e 24. E esse Evangelho de Deus, que o cristão passa a pertencer a ele. Através do Evangelho, os cristãos passam a pertencer a Jesus. E todos aqueles que creem, eles são exclusivamente de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo passa a morar em nós. Nós somos a habitação dele. E ele está sempre conosco. E Paulo declara que ele não se envergonha do Evangelho. Por quê? Porque todo aquele que crê e recebe a salvação, ele se torna um filho de Deus. Porque o Evangelho é as boas novas de Deus ao homem. E como as boas novas lá do reino, que fala sobre o céu, sobre Deus, sobre Jesus, ele é anunciado de uma forma de convite para que todos os que ouvirem e que ainda não creu no nome de Jesus, ele está na condição de ser chamados a crer. É um convite a todos. E Paulo mostra a sua lealdade na incumbência de levar o Evangelho. Pois todos, a partir do momento que aceitamos a Jesus, aceitamos esse convite do Evangelho, o homem passa a ser condição de eleitos, somos vocacionados, somos chamados por Deus. E Paulo, ele se manteve leal nessa vocação como ministro do Evangelho, na qual ele mesmo foi alcançado, foi chamado por Deus. E que nós possamos ser também leais a Deus, leal a Deus, e não ter vergonha de falar de Cristo, de falar aos nossos colegas, de falar aos nossos vizinhos, de falar aos nossos familiares, pois servimos um Deus que é leal. E um dos atributos dele é lealdade. Ele é o Deus que age fielmente em todas as coisas. E que nós, seus filhos, possamos expressar esses valores também, que são tão importantes, como a fidelidade, como a lealdade. Por quê? Porque nós temos que revelar essas qualidades, porque elas são próprias de Deus, próprias do nosso Pai. E Ele se alegra, né, quando somos leais. Que possamos também demonstrar lealdade ao nosso país, ser leal à nossa pátria. E como podemos ser? Às vezes você pode perguntar, valorizando o seu país, valorizando a cultura, a língua, respeitando as pessoas e cuidando dele. Ser leal, ele implica ser fiel e também fiel à nossa fé, que possamos cumprir, né, as nossas palavras em todos os sentidos, os nossos compromissos, as nossas promessas, que possamos viver em lealdade. Amém? Vamos estar orando então. Te louvamos, Senhor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus leal. Por isso, te louvamos, porque fomos alcançadas pelo Teu Evangelho e recebemos a Tua salvação. E com isso temos o poder do Senhor sobre nós, temos a sabedoria do Senhor sobre nós. E nos ensina, Senhor, nos ensina a ser leal em todos os momentos e sendo leal, falando aos outros sobre a Tua palavra, anunciando o teu reino, falando sobre Jesus, da Tua salvação, que Cristo morreu ali na cruz por nós, para perdoar os nossos pecados,
perdoando as nossas dívidas, ó Deus, e que possamos ter ousadia, Senhor, ousadia para falar para os nossos colegas de sala, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, ó Pai, que possamos, sem hesitar, que possamos, sem nos intimidar, sem nos envergonhar, de levar a Tua palavra, de estender o convite da salvação para cada vida. E oramos, Senhor, para que o Senhor abra os corações dele, para que eles possam receber esse convite. E te pedimos, Senhor, que nos ajude também a ser leal ao nosso país, que possamos valorizar, Pai, a cultura, que possamos valorizar as tradições, que possamos respeitar o nosso país, o nosso povo, que possamos ser leal a ele, Pai, cuidando do nosso país em tudo, que sejamos bons cidadãos, Pai, do nosso país, possamos ser leal. É o que te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês, meus queridos. Até amanhã, que nós continuaremos o nosso devocional. Será o 5º dia e estaremos aprendendo mais um versículo bíblico da palavra do Senhor, mais uma palavra-chave, né, para podermos interceder pelo nosso país. E então, ficam com Deus e até amanhã. Eu espero vocês aqui. Então, um grande abraço da tia Cleide. Tchau. Beijos. Deus abençoe.